Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o processo de remeteção. O que é remeteção? Remeteção, também chamado de passamento ou liçamento, é o momento em que eu vou passar todos os fios, cada fio do rodo de ordume, por dentro de um dispositivo para que ocorra a movimentação dele e a formação do tecido. Então, para que serve a remeteção, então? Ela serve especificamente para a gente conseguir orientar e coordenar cada fio para que eu possa fazer o passamento e aí sim eu consigo coordenar o fio para ele fazer o movimento correto e fazer a formação do tecido. Ele também, através da remeteção, é que eu consigo definir uma densidade do polo do tecido. Então, a densidade do tecido, no sentido do ordume, é dado através da remeteção. Então, eu posso passar mais fios dentro de uma pua, dentro do pente, para que eu possa deixar mais denso, ou seja, mais fios dentro de 1 centímetro, dentro de 1 polegada, ou eu posso passar menos fios dentro de 1 centímetro ou dentro de 1 polegada e deixar o meu tecido mais levinho. Também eu consigo, através da limitação, garantir a ordem correta dos fios. A gente vai ver mais para frente aqui nessa aula que, dependendo do tipo de passamento que eu fizer, eu vou ter um artigo diferente sendo produzido. Então, para a gente começar, a gente precisa ver essa imagem do tear aí. Então, olha só, eu tenho meu rolo de ordume, depois eu tenho o que eu chamo de guarda-ordume, que serve exatamente para a gente ter uma segurança aí dos meus fios, para que eu não produza fio com defeito. Depois eu tenho meu quadro de liço e, por último, eu tenho o pente e aí o tecido sendo... Então, o primeiro componente lá no guarda-ordume são as lamelas. As lamelas são esses dispositivozinhos aqui de ferro, tá? Esses dispositivozinhos aqui, eles são colocados fio a fio em cima de cada fiozinho. Eu tenho vários tipos de lamela. Então, eu tenho esses dispositivos aqui que são feitos em uma estrutura metálica, eu vou ter vários tipos dele. Posso ter ele fechado, ele aberto, pesado, mais leve. Dependendo do tipo de fio, eu vou trabalhar com um tipo de lamela. Então, eu vou colocar ele no fio e ele vai ficar assim suspenso, tá? E aí, eu tenho um outro lugar que é uma barra gigante, eu trouxe aqui uma amostra, tá? Que ela vai ficar posicionada logo abaixo. Então, enquanto o fio estiver esticadinho, tecendo, bonitinho, ele está esticado e está suspensa a minha lamela. Quando um fio rompe, ele quebra e ele cria um contato com esse guarda-ordume e vai parar o fio, vai parar o tear imediatamente. Isso vai me dar certeza, me dar uma garantia de que o tecido está sendo produzido sem nenhum barramento, sem nada de defeito aí, tá bom? Então, para isso que servem as lamelas. E quando eu faço o passamento, o primeiro lugar que a remetina vai passar é a lamela, tá? Então, às vezes eu vou ter essa lamela aberta, às vezes a fechada. A lamela aberta, ela é melhor porque a gente consegue, dependendo, né, da situação, mas normalmente eu consigo tirar e colocar ela, consigo colocar mais fios ou tirar fios e eu consigo trabalhar um pouco melhor com ela. A lamela fechadinha já é um pouco mais complexo, porque se quebrar eu preciso refaçar ela, é um pouco mais difícil, então, mas a gente também consegue trabalhar com ela. Então, aí você pode ver a imagem do meu tear e o guarda-ordume aí no tear. Olha só que legal, tá vendo todo aquele conjuntinho de lamelas ali? Eles são colocados fio a fio. Então, a quantidade de fios é a mesma quantidade de lamela que eu vou ter no meu tecido, tá? No meu tear trabalhando ali. Então, se eu tiver 5, 10 mil fios, eu vou ter 5 ou 10 mil lamelas, dependendo. O próximo componente que eu vou fazer o passamento, ou também chamado de remeteção, é lá no meu quadro de liço. O quadro de liço, ele é composto do liço, ou também chamado de malha. São esses dispositivos aqui, ó. Eu tenho vários tipos dele, que ele pode ser fechado ou pode ser aberto também. Então, esse dispositivo vai ficar colocado aqui no meu guarda-ordume, no meu quadro de liço,
e aí eu vou passar fiozinho a fiozinho aqui dentro. Para isso, eu tenho esse dispositivo aqui chamado de paceta, tá? Então, a paceta, eu vou enfiar ela aqui e vou passar o fio lá no urdume, passei o fio e passo por dentro dela, tá? Isso é feito também fio a fio, tá? Então, a remetina, ela é responsável por passar fio a fio na ordem corretinha do meu lissamento aí, tá bom? Então, o meu quadro de liço, ele é composto de um perfil de alumínio, uma estrutura metálica, onde eu vou colocar cada um desses liços posicionados ali, e aí eu tenho uma quantidade que eu vou também fazer um cálculo para isso, para saber quantos liços vai no primeiro, no segundo, no terceiro, dependendo da quantidade de quadros que for possível colocar no meu tear, tá? Os teares de hoje em dia costumam trabalhar aí, dependendo do artigo, né? Mas se for um artigo mais básico, de 4, 6 liços, ou um artigo um pouco mais complexo, até 20 liços. Ó, até 20 liços não, até 20 quadros de tear, tá? Então, a gente pode trabalhar desde 4 quadros até 6 ou 10 ou 20 quadros no tear. Então, aí eu tenho os liços, tenho uma figura aí dos liços para vocês verem os tipos de liço. A gente tem liço aberto, liço fechado. Então, eu acho o liço melhor, eu acredito, na minha opinião, para trabalhar é esse liço que tem o ganchinho, que eu consigo tirar e colocar mais, dependendo da minha necessidade, ou se quebrar. Depois disso, a gente também tem aí mais uma imagem aí do quadro de liço. A gente pode ver bem o quadro cheio de liços, então cada liço é responsável por um fio. Depois disso, eu tenho o pente. O pente é esse dispositivo aqui, que ele pode ser mais fechadinho ou mais abertinho. Lembra que eu falei da densidade do urdume? Então, ela se dá nesse momento aqui. Se eu tiver um pente mais fechadinho, eu consigo colocar os fios mais pertinho um do outro, ou seja, vai ficar mais denso, vai ficar mais apertadinho. Já se eu tenho esse outro pente aqui mais abertinho, eu consigo fazer tem menos densidade e o meu artigo vai ficar mais aberto, mais leve, tá? Mais maleável. E o passamento do pente é feito também através de uma paceta, só que é uma paceta um pouquinho diferente, ó, ela é mais chatinha e ela é mais compridinha, tá? Então, assim, falando nesse sentido, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu também vou enfiar a paceta aqui, vou passar aquele fio que já foi passado na lamela, já foi passado no quadro de liço, e agora eu vou fazer o passamento no meu pente, tá? Esse é o último componente que eu vou passar o fio de urdume, tá? Então, eu passo aqui, e aí, lembrando dos movimentos primários e secundários, é ele que vai fazer a batida lá da minha trama, tá? Então, o quadro de liço é o responsável por levantar e descer os fios, tá? Então, imagina que eu tenho aqui os liços, eles ora vão estar em cima, ora vão estar embaixo, movimentando esse fio para cima e para baixo, e o pente é o que vai fazer o remate e a batida. Então, aí eu tenho diversos tipos de pente também. Então, como eu já mostrei, eu posso ter ele bem fininho, bem denso, né? Com muitas puas dentro de 1 centímetro. Lembrando que a pua é esse vãozinho que eu vou ter entre cada dente do bait. Então, só para demonstrar aqui, eu tenho o meu pente, esse daqui tá bem fácil de visualizar. Eu tenho esses buraquinhos. Cada buraco desse é chamado de pua, tá? Então, eu posso passar mais ou menos fios dentro dessa pua de acordo com o meu artigo, tá? Então, eu vou fazer esse passamento. Isso também a remetina tá responsável por isso. Ela tem que ficar bem atenta à quantidade de fios que eu vou passar por pua. Depois, eu tenho aí a densidade do urdume sendo formada através da quantidade de fios que eu vou passar por pua. A remeteção, ela pode ser feita de forma manual ou de forma automática. Para isso, eu vou precisar da forma manual
eu preciso aí de um cavalete de remeteção, onde normalmente eu vou ter uma pessoa atrás entregando e uma pessoa na frente pegando esses fios e passando. Ou então, pode ser feita por uma pessoa só. Ela é a que pega e passa em todos os 3 componentes. Então, se eu tiver um tear com maquineta de excêntrico, normalmente essa remeteção ela precisa ser muito bem pensada, porque cada movimento é que vai ser responsável pelo meu ligamento. Então, gente, na aula de hoje, nós vimos um pouquinho sobre a remeteção e como acontece. Lembrando que a gente tem que passar pela lamela, pelos quadros de liço e pelo fente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!